Boa noite! Vamos lá, vamos começar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Olha aí. E aí, pessoal? Bom início de semana. Musiquinha de fundo aí para não ficar aquele silêncio total quando a gente entra numa sala. Até 2030 a gente vai ficar bom nesse negócio. Notícias para as pessoas que estão ali ansiosíssimas sobre a questão para fazer o pedido do novo certificado. Já liberei lá na plataforma. Então aí o pessoal pode ir chegando. Deixa eu ver aqui, estamos com 9 pessoas. Agora 8. Deixa eu só confirmar se eu abri. Ah, vou ter que colocar lá no da Eduz também. Tá. E aí, pessoal, quais são as novidades? Vamos ver. Ó, 10 pessoas. Agora começa. Entre 21 até as 21h10 o pessoal vai chegando, né? Às vezes tá ali atucanado, fazendo uma coisinha ou outra. A gente consegue jantar antes aqui da reunião, né? Da nosso tira dúvida aqui. E aí eu consigo ficar mais tranquilinho, mas eu sei que tem pessoas aí que não conseguem ter jantado ainda, né? Vamos começando. E aí, como é que vocês estão? Tudo certinho? Como é que foi esse final de semana aí? Enquanto o pessoal vai chegando, a gente fica meio acanhado. Pode levantar a mãozinha aí quem quiser falar, tá? Quando vocês entraram aqui, estava compartilhado com vocês a tela, né, dos sintomas. Vou compartilhar de novo aqui para poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? Mas qualquer coisa que vocês queiram, deixa eu ver aqui, podem me chamar. Deixa eu ver aqui. O que eu queria falar para vocês, que eu só vou ficar hoje até as 22. Não vou conseguir ficar mais do que isso, tá? Mas a ideia, então, o que acontece? Vamos falar sobre sintomas. Alguns sintomas. Se vocês tiverem alguma ideia de sintomas, vocês colocam aí, que a gente vai tentando puxar aqui na hora, tá? Mas vou dar uma passadinha aqui para vocês. Não sei se vocês já falaram sobre arritmia. Os olhos, fala um pouco por cima, né, pessoal? Eu não sou médico, estou estudando, assim, naturopatia e nutrição. Então, assim, quem fez essas lâminas aqui foi a doutora Ana Paula, tá? Ela fez um resumo aqui para nós, tá? Então, assim, óleos utilizados, né, para arritmia. Pode tirar um print, pode ir vendo aí como vocês acharem melhor, tá? Lavanda, ylang-ylang, basil, rosemary e melissa, tá? E aí, como usar esses óleos
Como que a gente vai utilizar esses óleos para arritmia, né? Olha só que legal. Tá, o português tá meio... Tá falhando algumas coisinhas ali, mas leva em consideração que é um rascunho. Tomarem uma cápsula ou em uma colher de mel com 2 gotas de lavanda, de melissa e de básil. Ou mesmo fazer uma limonada com 1 gota para cada copo de limonada. Com lavanda, tá? Pode utilizar o ylang-ylang de forma tópica, massagear no peito, sentido horário, né? A gente faz sentido horário. Pode adicionar também no uso tópico do lavanda e melissa, tá? Se a pressão baixar muito, aí utilize o rosemary, né, que seria o alecrim, de forma tópica, tá? Porque pode acontecer, cada caso é um caso, né? Deixa eu ver, alguém colocou alguma coisinha no chat aqui. Dores na panturrilha, depende. Vanessa, dores na panturrilha, por quê? Mas, indiferentemente da tua resposta, eu iria falar direto primeiro sobre Deep Blue, tá? Deep Blue, pode vir outros óleos, Wintergreen, né? O breu branco, o próprio copaíba, tá? De cara seria isso, tá? Então, vamos continuando aqui. O que temos depois de arritmia? Arteriosclerose, acho que tá errado aqui, alguma coisinha. Mas para arteriosclerose é o seguinte: arteriosclerose. Acho que tá errado isso daqui. Deixa eu até ver aqui, porque eu acho que eu, Ronaldo, colocar o nome. Aqui, ó. Arteriosclerose. Tá certo. Arteriosclerose. É ruim de falar mesmo. Tá. Então, o que acontece, né? Quais óleos bons para arteriosclerose? Black pepper, lemongrass, cinnamon, juniper berry, on guard e grapefruit, tá? Tá certinho. Isso aí, vamos lá, devagarzinho a gente vai. Às vezes, sim, banana, como é uma palavra que não é costume, né? Não é costume ler e escrever, às vezes enrola a língua mesmo. Como é que se usa esses óleos, né? Qual é a ideia inicial deles, né? Claro, estar em tratamento com um médico, né? É primordial. Tomar o black pepper e o juniper berry em cápsulas várias vezes ao dia, pode ser também em uma colher pequena de mel. Deixar o seu difusor com constância com o lemongrass, né? Com lemongrass. E passar o dia tomando uma água saborizada com on guard e grapefruit. Pessoal, na parte das artérias é bem complexo, porque assim, imagina que pra gente a gente adquirir um problema com as artérias, demoraram 20, 30 anos para conseguir começar a ter um problema. E resolver isso do dia para noite, concorda comigo que é complexo? Não é bem assim. Então, assim, o bom é fazer o uso do grapefruit, lemon pepper, lemongrass, pensar na nossa dieta, né? E melhorar a dieta o máximo possível e começar a fazer o uso desses óleos. Mas nada é do dia para noite, né? A gente melhora, mas convenhamos que isso é um trabalho bem de formiguinha, tá? Deixa eu ver aqui, alguém colocou alguma coisa. Aí. Tá. Então nós temos aqui cardiopatia congênita. Quais óleos indicados, né? Gerânio, ylang-ylang, helicrício, básil e passion. Olha só como é que a gente vai usar esse. Também estar em constante tratamento com o médico, né? Óbvio, não vai interferir. A gente só vai usar os óleos para auxiliar, né? Ingerir 2 gotas de gerânio, helicrício e básil. Utilizar de forma tópica o passione e o ylang-ylang pelo menos 3 vezes ao dia, preferência em círculos em sentido horário sobre o peito.
bem diluidinho e segue o baile. Também, maravilhoso. Angina. Angina é o nome dado para a dor no peito causada pela diminuição do fluxo de sangue no coração e que é chamado de isquemia também. Então nós temos aqui os óleos indicados: frankincense, Douglas Fir, thyme, basil, cinnamon e rosemary, né? Então, como que a gente faz o uso dele também? Na questão, procurar sempre o médico, massagear no peito, imagino, né? O frankincense, juntamente com o tratamento médico, 2 gotas de cada óleo, thyme, frankincense, cinnamon e basil, na cápsula, 1 vez ao dia, tá? Então os óleos que pode ser tomado é esse daqui, ó, 2 gotas de cada óleo, o thyme, que é o tomilho, né? O frankincense, o cinnamon e o basil. E aí, 1 vez ao dia. Esse daqui, ó, esse carinha aqui, aneurisma, é algo que, olha só, conseguiram uma fotinho aqui, ó, a dilatação da artéria, né? Quando tá por um tris para romper, né? E para isso acontecer, pessoal, também não é do dia para noite. Claro que pode acontecer casos, exceções, né? Mas normalmente isso aí demora bastante para acontecer, porque isso daí é uma questão tudo de estilo de vida, alimentação. Pode ter a questão genética, mas acaba sendo pequena. O caso de um aneurisma, ele é por um estilo de vida e alimentação, é o que geralmente acontece, tá? É o que desencadeia esse processo, mas, enfim, então temos que tomar cuidado. E se a gente tem na nossa família casos já com aneurisma, pessoas dos nossos antepassados, a gente tem que tomar mais cuidado, porque significa que nossas artérias também são debilitadas, tá? Então a gente tem que cuidar mais. Eu mesmo tenho que me cuidar, tá? Quem tem hipertensão, no meu caso, né, eu já falei, já comentei com vocês que meu pai teve o AVC, e aí todos esses problemas, porque também é um tipo de aneurisma que acontece no cérebro, explode esvazinho ali, pode acontecer no coração, pode acontecer no rim, no abdômen, são coisas que... E quando acontece no coração é como é que é o nome? É o ataque, quando ataque do coração, né, que explode ali, enche de coágulo e para de funcionar aquela veia, né, estraga tudo, né, porque o nosso corpo ele tenta ser o mais inteligente possível para acabar o vazamento, só que aí acaba fazendo outras coisas. Por isso, quando alguém tem um problema de coração, tem que ser mais rápido possível para tirar o coágulo. Então, para quem tem aneurisma, o que usar, né? L-crício, cipreste, DDR prime, frankincense e marjoram. Procurar um médico, massagear no peito com frankincense e cipreste. O cipreste, vocês sabem que ele ajuda na circulação do sangue, ele melhora a fluidez do sangue, né? Juntamente com o tratamento médico, pode usar 2 gotas de cada óleo, né? Que seria 2 gotas de frankincense, marjoram e DDR prime e L-crício. Deixa eu até separar aqui, deixar bonitinho. Depois eu vou ter que arrumar isso aqui. Mas assim, já é pode tirar aí o print e depois vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Eu tô gravando aqui, mas na verdade a gente não coloca na plataforma, tá? Esse aí. Deixa eu ver aqui, ó, a Lúcia tá perguntando aqui. Deixa eu só ver aqui que a Lúcia tá perguntando uma coisinha, eu quero só... Calma aí, pessoal. Minha irmã tem o hábito de tomar 1 litro de água com... Olha só, a Lúcia está perguntando, Daniel, a minha irmã tem o hábito de tomar 1 litro de água
com o pó da Herbalife, que é aquele chá, né? Eu conheço, já tomei. A base de guaraná e chá preto. Fonte de cafeína e guaraná para dar mais energia ao longo do dia. Ela poderia substituir por peppermint e 1 litro de água? Quantas gotas seria indicado? Lúcia, é o seguinte. Esse chá da Herbalife, ela não é ruim não, ele é bom. Guaraná e o chá preto e o guaraná, eles são muito bons, tá? Pro corpo, eles são muito bons, tem propriedades muito legais pro corpo, não é? Ele só não vai dar energia, ele vai fazer muitas outras coisas, inclusive, quem toma, eu sei que a gente ouve falar que cafeína faz mal, só que não é bem assim, tá? Tem trabalho científico mostrando que a cafeína ajuda, inclusive, na quantidade certa, vamos deixar bem claro isso, na quantidade certa de cafeína e guaraná faz ajuda na questão artéria, na questão sanguínea, tá? Ajuda muito a desenvolver, como é que se diz, a performance, mas não só performance, como cuidar, deixar o ambiente das artérias e do sangue ok. Então ele é muito bom tomar. O fato é tomar demais, não pode tomar demais, tem que ser cauteloso. Então assim, eu não precisaria tirar, se ela quisesse tirar, tiraria, porque são coisas diferentes, né? O chá de guaraná com chá preto, eles são diferentes do peppermint. Se ela experimentar o peppermint e ela perceber que deu um gás, porque eu faço essa comparação, né? A gente quer comparar, se a gente comparar a questão energética, vai depender também de pessoa para pessoa. O peppermint, para mim, pode fazer mais efeito do que a cafeína do café que eu tomo, ou a cafeína do chá preto, ou do chá verde, enfim, do guaraná. Pode ser que para mim faça efeito, mas para as outras pessoas de repente não. Então isso é muito relativo. Então o que eu aconselharia? Ela poderia, olha, o peppermint, ele contém outras propriedades na qual o chá preto e o guaraná não contém. E o guaraná e o chá preto contêm outras propriedades que o peppermint não contém. Então acho que ela poderia inclusive somar 1 gota de peppermint. Ou ela toma 1 gota depois que ela tomar isso, porque para aproveitar o gostinho desse chazinho, porque é um chazinho, a princípio muita gente gosta, né, do gostinho dele e tal, aproveita e ela toma em cada 1 hora ou a cada 2 horas 1 gotinha de peppermint. Eu acho maravilhoso, entendeu? Eu acho maravilhoso. Só que assim, se for falar, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai colocar coisas aí no meio do caminho. Por exemplo, se quer falar de energia, eu já vou falar que dependendo do caso da pessoa, eu vou falar que se não está fazendo efeito mais, vamos supor que essa situação, Lúcia, tu tá dando essa ideia de dar o peppermint para dar mais energia para a pessoa, eu vou falar assim, ó, é relativo, porque dependendo, o chá preto e o guaraná já não estão mais fazendo tanto efeito, porque o corpo ele precisa de outras químicos para fazer. Aí pode ser que tu dê um peppermint e aí dê um up nela. E aí pode ser que daqui umas 2 semanas, 3 semanas, ela não sinta mais a mesma energia, ela quer mais energia. E aí vem uma questão. Será que não falta vitamina e o magnésio para o corpo dela conseguir levar energia? Tá entendendo? Porque eu, por exemplo, quando eu pergunto, a gente tem que ter componentes orgânicos, assim, eu digo, o que vai fazer energia. O peppermint é maravilhoso, o chá preto é maravilhoso e o guaraná é maravilhoso. Tudo certo. Mas, às vezes, a gente tem que ver qual é cada pessoa é um biotipo diferente. Então, tem que analisar e fazer teste para ela, o que está faltando para mais energia. Eu, por exemplo, eu fico mais devagar quando eu deixo de tomar magnésio. Magnésio de malato mesmo, qual pode ser o mais comum, assim, né, falando, porque tem vários tipos de magnésio ali, mas o próprio magnésio de malato. Por que o magnésio eu estou falando? Porque o magnésio ele vai auxiliar no ATP da célula, na oxigenação, na energia da célula dentro da mitocôndria. E ele vai atingir direto nisso. Então, aí a gente mudou a conversa total. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque pode ser que tu se desanime, que tu use o peppermint, e porque ele é maravilhoso, e depois o efeito acaba meio que entrando no comum.
Ah, eu usei, mas não tá dando a mesma coisa. Porque o teu corpo tá precisando de outras coisas. E é por isso que é legal ser cíclico. A gente vai fazendo, não só usar uma coisa. Por exemplo, não é, se eu tomar todo dia café, vai chegar um momento que esse café não vai mais fazer mais tanto efeito. Os óleos essenciais têm um diferencial que a gente pode usar e ele sempre vai fazer efeito. Mas, mesmo assim, a gente vai ter uma percepção de que a primeira vez que tu usou o Peppermint, agora eu convido vocês para analisar. Vocês, a primeira vez que usaram o Peppermint, parece que foi uma pancada. É ou não é? A maioria das pessoas parece que é uma pancada. Mas depois que usou umas, sei lá, umas 10 vezes, a pancada parece que já não é tão pancada assim. Já, opa, eu já consigo aguentar, já não tenho tanto aquela coisa. Por quê? Porque o teu corpo já acostumou com aquilo. E isso acontece para tudo. Entende? Eu falo demais, né? Mas é porque tudo tem que ter uma explicação. Então, assim, eu acho que uma coisa não substitui a outra, em nenhum fator. Principalmente porque o chá preto e o guaraná têm propriedades diferentes do que o peppermint, tá? Daniel, eu tenho uma pergunta, pode fazer agora ou depois? Vai agora, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só tirar aqui eu tinha fixado aqui as coisas. Fala, Marta! Como é que Boa estamos? noite. Eu tô tudo bem, graças a Deus. E as meninas aí, tudo certo também? O caso de uma senhora de 92 anos, ela tem boa saúde, ela toma antidepressivo e prisma para dormir. Toma cita antidepressivo e prisma para dormir. Não conheço esse medicamento. E ela está muito agitada. Eu questionei, né? Como que era a saúde? Ela não tem nenhum problema de saúde, tem essas questões, está ansiosa. E qual seria? E ela não para. Se ela está sentada, ela quer deitar, está deitada, quer levantar, está muito agitada. Eu questionei por que dessa agitação, o que teria por trás. Aí a pessoa falou que ela está com medo de morrer. Hum. Como que a gente pode ajudar essa pessoa? Foi bom. Vamos estudar o caso. A princípio, faz um escaldapé com lavanda. Estou muito nessa vibração do escaldapés agora, né? Ainda mais que tá friozinho. É uma coisa assim, antiga, mas que tem tido um resultado, né? Uma colher de sopa de sal grosso e lavanda. Faz uma massagem nos pés, Quando for fazer, passa na... só para aproveitar que senão eu esqueço, É, quando for fazer essa escada-pés para relaxar, tu usa sal grosso. Usa o sal amargo também, coisinha de sal amargo. o sal grosso e o sal amargo? Os Aham. dois? Isso. Ah, olha, que excelente dica. E qual que é a finalidade, só para a gente aprender mais um pouco? É porque ele é relaxante. Sal amargo? É. Ele é Ah, absorvido e ele é relaxante. É assim, ó, ali, muito, muito, muito bom. e qual a quantidade que usa? Pode ser uma colher de sopa de cada um? Pode ser uma. Quando. Normalmente tu usa uma colher de sopa de sal, né? Sim, Pode ser um sachêzinho, tu vai na farmácia e pede o sachêzinho, já não me lembro, acho que é 10 gramas que tem ali no é sachê. pouquinho, É, é pouquinho. um sachêzinho, pronto, é isso daí. Tá ótimo. Excelente. Umas 3 gotinhas de lavanda. Isso! Show! O- Fechou. Aí falando sobre essa questão, porque eu sou muito fã de escaldapés, sabe, pessoal? É uma aromaterapia, uma parte da fitoterapia que é power, porque o corpo absorve. É a osmose ali, é o negócio que o nosso corpo puxa pela osmose, entendeu? Isso é terapia, é osmose. Né? A pele absorve, passa por todas as camadas ali da pele. Sabia que na nossa pele, no pé e nas mãos, nós temos, normalmente o nosso corpo é em torno de 3 a 4 camadas da derme ali, né? Da epiderme. A epiderme são de 3 a 4 normalmente. E na palma da mão dos pés são 4. Perdão, são 5. São 13 e 4 no resto do corpo e 5 na epiderme. Porque tem uma parte lúdica ainda que é uma parte extra. Interessante, é o que mais precisa de proteção, né? É,
É bem interessante. E essa pele, né? Só para aproveitar o embalo, eu quero fazer uma fala, uma aulinha sobre a pele, porque eu tô tendo isso agora na faculdade e a gente fica assim, toda aula a gente fica vidrado, porque falar de pele, todo mundo acha que é uma coisa. E quando tu vai estudar a fundo a epiderme, que é a pele que a gente imagina que seja aquela primeira camadinha ali, aquilo ali é praticamente morto. Existe colágeno, 75% da epiderme é colágeno, mas aquilo ali não tem vascularização. Ou seja, ela vive da derme embaixo da epiderme, que aí é vascularizada e por isso que muitas pessoas têm pele seca. A pele seca é exatamente por falta de hidratação na derme. E aí as pessoas se entopem de. E é por isso, olha só. Aí as pessoas se entopem de. Como é que é o nome? De creme. Avacalha de uma vez por toda tapa os poros, faz né? Para ter a sensação. Para ter a sensação de uma pele macia. Mas só que na verdade não, né? É uma. Ali tá tudo. Como é que se faz? Toma bastante água, água de qualidade, consome colágenos e tudo mais, vitamina C e tudo mais, para deixar a pele legal. E ele demora isso daí para até acontecer, né? A água demora, assim, questão de uma semana, eu já vi bastante diferença. Né? E aí o que acontece com os óleos essenciais? Por que os óleos essenciais eles dão assim uma porrada, assim, um efeito muito grande e rápido? Porque ele consegue penetrar com facilidade toda essa camada da epiderme e chegar na derme. Então isso acaba sendo um diferencial muito grande. Tudo que é óleo, quando tu aplica na pele, ele penetra com muita facilidade. Por isso que a Ana e todo mundo que trabalha, né, nessa área, eles estudam isso, eles sabem que o creme hoje em dia tu vai usar um creme dos últimos situações. É uma coisa meio que, tipo, tu vai usar uma vez, tudo bem, não tem problema, tu vai usar uma vez. Mas tu sabe que vai tapar os poros, que vai, né, enfim, interferir na oxigenação do corpo. E aí tu vê propaganda para tudo que é lado, por quê? Porque é barato. O que é mais barato? O que é mais barato? Pode ser vegano também, tá? Olha que eu tenho aqui um pote de creme vegano top. Só que não adianta, tu passa o creme, o corpo absorve a parte líquida e fica rapidinho a parte que não é líquida na pele. O que é líquido, e acho que está hidratado. Exatamente. Exatamente, aí vai saber, né? Aí o que acontece? Como é vegano, ele não tem a parafina, não tem todas aquelas porcarias, né? Então ele é bom. Só que o que acontece? Ele só passa na pele e pá! E daqui a pouco ele já tá seco de novo, aí tem que colocar mais. Só que o que acontece? Como ele é um creme, ele tem micropartículas. Essas micropartículas têm que ir para algum lugar. Fica depositado na pele. O que isso vai fazer ao longo do tempo? Deixa tudo interrompido os poros. Então, ou seja, o que é melhor? O melhor é usar isso o mínimo possível e trabalhar com óleos de semente de uva, de jojoba, de óleo de coco fracionado, óleos que penetram na pele e que vão de fato fazer um benefício. De fato fazer um benefício. E aí o corpo vai absorver isso com maior tranquilidade. Não vai ficar ali aquelas moléculas do creme no corpo, entendeu? Sim. Bom, desculpa. E aí? Não, imagina, é perfeito, perfeito. Porque essas informações é que fazem a diferença. É tipo assim, você é a pessoa, faz tal coisa. É diferente você falar assim, ó, faz o escaldapés, coloca o sal grosso, coloca o sal amargo, porque o sal amargo é relaxante, e tararara, é diferente. Essas informações que você nos passa fazem toda a diferença. Tá bom? Excelente. Obrigado. Sim. E o que, além desse escaldapés, o que a gente poderia estar usando para essa senhora? Tem algum olhinho que vai trazer esse conforto? Assim, porque o ylang-ylang, eu sei que eles trazem um conforto para quem está em fase terminal, mas ela não está doente. Então, o ylang-ylang já não serve. Aí eu pensei console, mas console é para quem teve uma perda.
Você tem algum para indicar? Aí eu pensei, o Aham. Adaptive, mas o Adaptive é para se adaptar a uma situação, mas que situação? É É, complicado. deixa eu te contar, então, assim, tem um óleo específico, é um óleo bem, assim, não sei se é famoso pra mim, não sei se pra vocês, tá? Tu falou que é 90 e quantos anos? Dois? 92 anos. A pessoa, imagina eu, com 40, vou fazer 40 anos esse mês, e eu já acho que assim, ó, meu Deus do céu, o que aconteceu que eu já tô aqui, né? Eu fiz as fotos, eu sou fotógrafo, pra quem não sabe. Então, depois da pandemia, o pessoal começou a me chamar de novo para fazer as fotos e os trabalhos. E aí eu fiz agora uns 70 anos de uma pessoa. Não vou falar senhora, porque daqui a pouco já tô com 70 anos, não quero ser chamado de senhor. Mas assim, e aí a pessoa muito bem, e aí a gente começa a perceber, nossa, que loucura, as coisas vão chegando e aí vai dar aquele nosso sentimento, porque a gente tem que entender as pessoas, entendeu? Vai dar aquele sentimento de perda, deu, ó, game over, meu amigo, agora já era. O que tu fez, o que tu não fez, não vai fazer mais, entendeu? Game over. Então, pra essa senhora, todo mundo aqui consegue entender que a situação é crítica. E se a pessoa tá lúcida, porque ela deve estar muito lúcida para conseguir pensar isso, porque olha só que legal, olha só que interessante, né? A palavra legal. Olha só que interessante que eu vou falar. As pessoas morrem normalmente por 3 motivos. Ou elas morrem porque o corpo deu algum problema, sei lá, um derrame, alguma coisa, um infarto, alguma coisa, né? Alguma parte física deslocou, quebrou, o corpo quebrou e morreu. Ou a pessoa morre com um Alzheimer, alguma coisa que a pessoa esquece da vida, e aí é praticamente uma pessoa morta, porque eu tive a minha avó que ficou 10 anos com Alzheimer. É uma coisa louca. E quem sabe, quem tem Alzheimer sabe como é que é. Isso foi tudo antes dos olhos, então eu não tinha nem noção. E pessoa que. Ou seja, a pessoa morre do corpo ou morre da mente, né? E a pessoa que morre de velhice. Que tá lúcida, mas morre por velho. Olha, morri porque meu corpo não. Num belo dia eu morri. Mas quando eu morri eu tava lúcido, eu conseguia me mexer, eu conseguia ir no banheiro, eu conseguia fazer as coisas. E é uma morte boa, assim, né? É quando tu morre, pum. Todo mundo quer morrer dormindo, né? Aí, o que é engraçado é o seguinte, né? Todo mundo quer morrer nisso, mas a gente não sabe quem vai conseguir ter esse privilégio de morrer assim. Só que quando a gente chega nessa idade, tipo 92, sabe que tá na bola 8 ali. Cara, já sei que cada momento. Então, o pânico, olha só, qual é o sentimento que bate na pessoa? Pânico, desespero. Então, todos esses sentimentos a gente tem que entender qual é o sentimento que está aliado. A gente tem que pensar qual é o sentimento que está aliado com esse sentimento de perda. Principalmente o sentimento de perda. Está apegado à vida. Está apegado. A pessoa não se preparou psicologicamente para morrer. Ela viu que agora já está com 90. Ela achou até que poderia ser antes, mas agora ela está lúcida, ela não se preparou psicologicamente. Eu estou me preparando. Eu me preparo, na verdade, assim, direto. O que eu sempre penso assim, eu só quero que eu consiga ter o meu filho com uns acima dos 18 para que eu consiga, 18 anos já sabe viver, entendeu? Então, assim, a gente se apega à vida. E aí vem a pergunta, qual óleo que ajuda a desapego? Tá na Bíblia. Daniel, ele fala também assim, na situação dela, eu acredito que ela não sabe o que vem por vir. Então, essa insegurança de não saber o que vem após a morte, está deixando ela desesperada. Entendeu? Também. É outro ponto de vista aí que a gente fica doido. E se a pessoa não é uma pessoa, não sei se ela é espiritualizada, tá? Mas eu digo assim, que estuda o espiritismo como... Porque nós somos seres. Eu trabalho, eu sou espírita, então eu acredito na vida após a morte. Eu gosto de todas as religiões, acho que todas as religiões são maravilhosas. Mas assim,
Eu não tenho uma religião em si, minha religião é Deus. Mas eu sou espírita porque eu acredito na vida após a morte. Porque Deus falou que nós somos eternos. Nós somos eternos. Então, se nós somos eternos, isso aqui é só uma matéria. Eu acredito nisso daí. Mas tudo bem, se alguém não gostar dessa ideia, tudo bem. Mas pra mim eu penso isso. Então eu vou morrer mais feliz sabendo que, caso eu não seja o que eu pense que seja, mas eu tô feliz comigo mesmo hoje. Eu me enganei. Então, assim, eu acredito no que está na Bíblia. Eu acredito sobre essa questão de nós somos eternos. Então, se a gente é eterno, a gente só está num momento físico. O que a gente vem depois, realmente ninguém sabe. Mas eu já estou me preparando. Como é que a gente se prepara? Aceitando que tudo que nós temos não é nosso. Nem os nossos filhos é nosso. A nossa casa não é nossa. A gente é tudo emprestado. A gente adquiriu com muito suor, mas... E Deus nos fez não para ter as coisas, mas sim para ter a experiência das coisas. Deus nos fez para ter a experiência das coisas. Tanto é que Deus tem um pouquinho de cada um de nós, é um Deus. Nós temos um pouquinho, eu acredito muito nisso. Não tem, sabe? Um pouquinho de nós é um pouquinho de Deus. E o que Deus quer? Quer ter experiências boas. Nós viemos para ter coisas boas. A gente passa por alguns infernos que nós mesmos criamos. Claro que algumas pessoas passam por uma sequência de azar. E tudo bem, já aconteceu com todos também. Mas a gente veio aqui para ter experiências. E se a gente está com 90 e poucos anos, ou 100 anos, e estamos vivos, e a gente não se preparou ainda, quem é o responsável? É nós mesmos. Porque a informação está para tudo que é lado. Para todos os lados. E o que o óleo que a gente vai falar? Eu falei tudo isso para falar do óleo. Jesus Cristo, lá na Bíblia, antes da crucificação dele, Maria Madalena dá um banho de nardo. Faz um escaldapés com nardo na noite anterior. Esse é o óleo mais conhecido como o óleo do desapego. Dá uma pesquisada depois sobre o nardo. Tem a aula da Ana falando também sobre isso. É um óleo muito legal. E é um óleo difícil de você gostar. É um óleo difícil. É um óleo caro. Eu digo caro, que é acima de 200. É um óleo que é 5 ml. Ele é um óleo caro. Mas ele é inclusive a Carla, que trabalha junto com a Ana lá, a secretária, que faz a parte de escritório dela, ela fez um tratamento com óleo de nardo. E ela falou que no início dava vontade de morrer sentindo o cheiro. Mas é um trabalho espiritual. Sabe aquela história que a gente estava conversando, que os óleos, eles não são apenas produtos quimicamente, que faz bem para o nosso corpo, mas sim energeticamente. A Ana fala de uma amiga dela que odiava ilang-ilang, e aí foi descobrir que ela odiava ilang-ilang porque a vida amorosa dela estava de cabeça para baixo. Depois que ela se separou, do nada ela amou ilang-ilang. É uma questão hormonal, é uma questão frequência, entende? Então, assim, o nardo, eu acho que seria um óleo maravilhoso para desapego, tá? Eu acho que a gente podia indicar isso daí para ela. Faz, claro, dilui, né? Ele. Deixa eu ver se não tem. Aí ela usaria ele promocional sempre, o mais eficaz é inalar, né? Inalar, pode colocar. Mas se pode... ela não gostar. Aí é que tá. Quando, por exemplo, eu tenho conhecimento dessa situação. Eu fiz alguns óleos que eu não gostava antes, que eu não tinha afinidade. E todo óleo que tu não tem afinidade é porque alguma coisa contém aí. Alguma coisa tem. E então eu comecei a fazer esses desbloqueios. E tu faz o desbloqueio da pior forma. Quer dizer, tu pode fazer de várias formas, mas como é que é o certo? Vamos supor, eu tenho uma amiga que ela não gosta do bergamota. Ela não suporta o bergamota. E o que eu falei pra ela? Faz o seguinte, pega uma gotinha e só passa ali, uma vez por dia,
tu pega e tu inala e tchau. Pega, coloca em qualquer lugar, inala aquele cheiro, abre o vidrinho, inala ele um pouquinho. Ai, mas eu não gosto dele, tudo bem. Deixa ali, fecha e vai embora. No outro dia, vai lá. Todo dia tu cria esse negócio, esse ritual. Porque tu tem que, o teu corpo tá mostrando que essa energia afeta muito a parte energética do corpo, emocional e energética do corpo. O óleo em si, ele é maravilhoso, ele é igual para todo mundo, mas só que para ela tá bloqueado aquela emoção. E ela tem que desbloquear. Claro que se ela pegar e tomar um banho de bergamota, ela vai se odiar, vai ser capaz de se matar, se atirar na parede, qualquer coisa, né? Que nem cachorro quando não gosta do coisa, ele sai correndo. Mas assim, o que a gente faz? Aos pouquinhos, tu vai todo dia acostumando, porque aí não é tão ruim, entendeu? Tu só vai dar assim, ó, só abre. Ah, não, tá, não gostei, vai. E vai indo. Quando tu vê, você já começa, porque aos poucos começa a modificar isso dentro de ti. Porque apenas uma inalada desse óleo, você sabe que vai para a corrente sanguínea e vai para todo o corpo. Então é aquela a dose para começar a fazer a mudança energética no corpo. É uma fitoterapia. Sim. Eu tenho clientes, comigo também já aconteceu isso. E também é uma pessoa muito próxima, eu não suporto a lavanda, seu cheiro, parece que eu vou morrer, não sei o que, blá, blá, blá. Aí tá, eu usava de outra marca. Aí eu fiz um rolão para pessoa para dor e eu coloquei a lavanda também. Ela começou a usar o rolão. Aí comprou o difusor, veio lavanda e tal, aí de repente eu falei assim, eu quero porque ela é muito próxima, né, e eu faço os pedidos para ela. Eu quero uma lavanda de 15 ml. Falei, mas pra que quer uma lavanda de 15 ml? Ela riu, né? Falei assim, quem não suportava, né? Não, é que eu comecei de usar, eu comecei de passar na sola dos pés, e agora eu gosto, agora eu não posso ficar assim, então pede logo, porque eu não posso ficar sem lavanda. E eu não suportava lavanda. Eu abria, tinha um cheiro de óleo, acho que de mofo, sei lá o que. Mas aí eu abria para fazer o protocolo para minha filha. Eu tomava o lavanda, porque eu sabia que eu precisava. Pingava dos gotinhos embaixo da língua e mostrava para as pessoas bem. Eu só pensava, meu Deus, como que alguém pode gostar desse negócio? Para mim, não tinha um cheiro perfumado. Era um cheiro de mofo, sei lá, não sei explicar. De repente, puf, começou a ser cheirosa. Pois então, destravou, desbloqueou. Isso aí, desbloqueou, e eu não sabia como é que funcionava isso daí. E eu ainda tenho pessoas que não suportam a lavanda. Então, com jeitinho, eu vou explicando essa questão, né? Sim. E para uso tópico, para essa senhora, como que poderia usar? Dilui, passa no pé, ou na coluna? O bom é passar no peito, perto aqui no timo. É, no timo. Né? O timo, coração. O timo é perto, no centro. Não, na região. O timo é no centro, mas poderia passar no timo e no coração? Eu gosto muito. Pode isso, tranquilo. O que tiver ali nessa região tá ótimo, porque ela inala um pouquinho e... Ela vai sentir também, né? Ela vai sentir. E poderia então pôr assim, uma gota ou duas num rolão de 10 ml, já que ele é forte? Acho que seria uma boa. Pode começar devagarzinho para ela ir trabalhando bem aos pouquinhos. Bem aos pouquinhos. Calma. E mais uma questão. Eu lembrei que ela falou, a neta dela, que ela acha que ela está começando com o princípio de Alzheimer. Ela tomando essa medicação, ela pode pingar com Copaíba 2 gotinhas embaixo da língua? Tranquilo. O que, assim, para Alzheimer, para estabilizar essa questão do Alzheimer, ela tomando o próprio óleo de coco fracionado. O óleo de coco fracionado. Para Alzheimer? Aham. E ômega 3. Você nunca falou isso? Não, mas nunca falei. O óleo de coco, ele não é só um óleo carregador, ele tem muitas propriedades. Ele é um óleo, né? Ele tem gorduras maravilhosas pro corpo e pro cérebro, é baseado de gordura, né? Gordura boa. Para quem tá com Alzheimer e para quem quer evitar o Alzheimer, isso é para todos nós, todo ser vivo, é o ômega 3. Ômega 3. E óleo de coco fracionado. Por isso que eu adoro usar o óleo de coco fracionado.
E poderia ser óleo de coco normal, esse de coco que Pode a gente também. usa? Pode também. Tranquilo. E para a próstata também, né? Todos É. os dias, tomar óleo de coco. Sim. O óleo de coco é E bom ela, pra muita coisa. sim, e ela poderia tomar o quê? Uma colher de sopa do óleo de coco com 2 gotinhas do. É que assim, eu não sei se procede, quer dizer, a informação procede sim, que foi o Dr. David até que falou, para a questão neural, né? Para a copaíba atuar nessa questão neural, ajudar ali para evitar. O italiano tem que falar com a mão, né? Para evitar o Alzheimer, é pingar 2 gotinhas embaixo da língua. E nem tomar água nada, deixar ele agir, Absorver. Uhum. absorver. Isso. Então ela poderia tomar uma colher de óleo de coco, toma um ômega 3, pinga 2 gotinhas da copaíba embaixo da língua. Para Alzheimer e entra com o nardo. Pode inalar e pode fazer um rolãozinho. Isso. O nardo, se for muito ruim o nardo, o cheiro pra ela, aplica no pé. Tá. Porque eu vou te contar. Eu vou falar pra vocês o cheiro que eu senti do nardo pela primeira vez. Cheiro de xixi e cocô de gato. Meio que pimenta branca. Você sabe a pimenta branca? Que é um cheiro meio de cocô e xixi de gato, assim, uma coisa meio. Pra mim é o que eu percebeu. Mas depois ele mudou pra mim. Depois ele foi mudando. Na verdade, esse óleo é bom para todo mundo, né? Quem não tem um apego, né? É. Pois então. Excelente. Só mais uma pergunta. Qual que é a atuação do sal grosso no escaldapé? Qual que é a função do sal grosso quando a gente põe ele na água para fazer o escaldapé? Assim, além, o sal ele tem sais minerais, né? O sal grosso ele tem sais minerais. O nosso corpo é carente de sais minerais. A gente fez depois eu vou criar essa brincadeira. Pega um ovo, coloca, tu tira a pelezinha do ovo, aí vai ficar só ali a película do ovo, tá? Olha só que interessante, fica só a película do ovo. Aí tu coloca esse ovo, pega 2 ovos e deixa só a pelezinha. É uma coisa bem difícil de tirar a pelezinha. Aí mas tu fica ali, só a pelezinha, só aquela coisinha, a membrana. Aí pega e coloca numa água normal, e aí na outra tu coloca com uma água hiper com açúcar, colocar muito açúcar, como é que se diz, saturada de açúcar, fica com propriedade diferente. O que acontece? Quando eu coloco esses 2 ovos em águas diferentes e deixo ele repousando, começa a acontecer uma osmose ali dentro. A água, o ovo que está na água, sem nada, só com água normal, ele fica gordo, porque entra muita água. A água, o ovo que está no hiper, com muito açúcar, que ele está saturado, o ovo murcha, porque a água rouba a água do ovo, porque ele está muito saturado, tá entendendo? E aí vem o seguinte, não sei se tu entendeu o conceito. A água hipersaturada roubou o líquido do ovo. Isso é uma coisa super, tipo, depois que tu entende a lógica, nossa. Agora o nosso corpo é a mesma coisa. Tu entra numa piscina cheia de cloro e ruim, morta. O que vai acontecer com o teu corpo? A piscina vai roubar todos os minérios e vai acontecer tudo isso. Pois é. E agora tu pega sais minerais, coloca na água e aí tu coloca o teu pé ali dentro, vai absorver o teu pé, vai existir uma troca, por isso não deve ser muito tempo, é uma troca saudável, uma quantidade pequena, não deve ser saturado. Mas nesse momento tu tá fazendo o quê? Pegando os sais minerais dessa água que tá ali e fazendo vários outros, uma cascata de efeitos no teu corpo. E aí tu acha que é só um relaxamento. Quando tu coloca um óleo essencial de lavanda, esse óleo de lavanda está entrando ali no teu corpo também.
pelos pés. Isso é Excelente, uma osmose. excelente. Nossa, o Daniel hoje está arrasando, hein? Você sempre excelente os protocolos, mas hoje está inspirado, está iluminado. Porque assim, eu estou indicando, né? Coloca o sal grosso na água, coloca tal, mas eu não lembrava mais qual que era a função. Você explicou muito bem, agora eu não esqueço nunca mais. Eu tive uma ideia, eu tive uma aula falando sobre isso. Aí. Por isso que eu falo, gente. Eu estudo todo dia tem gente que fica assim, né? Mas assim, é o que eu falo assim, para mim, não é cansativo estudar, é prazeroso, me nutre. Eu gosto, igual uma aula como essa hoje, é coisa que a gente grava, é coisa que a gente leva para a vida. Com certeza. Com certeza. Excelente, gratidão. Todas as aulas que eu tenho, todas as aulas é que aí por isso que muitas vezes eu não consigo dar continuidade a muita coisa, assim, não continuidade, mas é executar. Eu prometi várias coisas para vocês, eu não consegui ainda, porque eu tenho as aulas da faculdade e aí cada aula que eu tenho, eu falo assim, cara, eu vou dar uma modificada no sentido de adaptada para os óleos essenciais e colocar sobre isso, que nem eu falei da pele, que nem agora eu falei do ovo, são aulas que eu tive e adaptei para trazer para cá, para essa explicação. É uma coisa que não existe ainda. Não existe. Porque esse conhecimento, todo conhecimento, ele é um conhecimento que tu pode fazer muita coisa ou simplesmente não fazer nada, ignorar o conhecimento. E o que muitas vezes as pessoas fazem é ignorar o conhecimento porque elas absorvem só para passar na prova. Né? Eu, toda hora que eu estou estudando, eu estou pensando onde é que eu vou aplicar isso. Eu aprendi com o próprio. Como é que é o nome daquele? O Lair Ribeiro, né? Ele tem ele é incrível. Um pensamento, né? É um ET. Ele pensa assim, cara, tu quer aprender, tu tem que pensar. O que tu vai fazer com isso? Qual é o conceito disso? Pra que isso vai funcionar na tua vida? Porque só assim tu vai conseguir aprender. Se tu tiver uma finalidade. Então tô aprendendo, eu tô pensando, como é que eu vou fazer uma aula falando sobre isso agora com os óleos essenciais? Porque assim, ó, quanto mais eu estudo a nutrição e fala sobre a parte morfológica, a parte de celular e tudo mais eu me apaixono pelos óleos essenciais. É uma coisa assim absurda. E tu não precisa ter 300 óleos essenciais que nem a gente tem. Aquele kit básico de 12 óleos ali, aquilo ali tu já faz chover. Já faz assim um universo de coisa. É que nem a gente fala, é uma farmacinha gigantesca ali dentro. Mas claro, né? Se tiver todos, melhor ainda, né? Excelente, excelente. Eu estou fazendo não é um curso, vou como falar, uma maratona. Tá dando outro nome, mas seria uma maratona e que trabalha essa parte holística dos óleos essenciais. É incrível também, nossa. Incrível, né? Incrível, que traz justamente essa parte emocional, como Sim. Na sexta-feira falou sobre, meu Deus do céu, ó, tem que passar o frankincense, tá, gente? Aqui, ó. E assim, para melhorar a memória. Burnout. Assim, do burnout, né? E uma hora e meia, como você aprendeu sobre o burnout, todas as fases e quais óleos essenciais você vai usar. Trabalha com poucos óleos essenciais e tem um resultado grande, né? Sim, porque os óleos essenciais têm muitos químicos dentro deles. São muitos. E o que importa para o nosso corpo é a propriedade ativa dele. Então, mesmo com pouca quantidade, ele já faz um efeito grande. Tendo o princípio ativo que tu precisa para dar o start, o desencadear o processo, tá ótimo. É isso que importa. Isso aí. Gratidão. De nada. Vou responder o que da Ana Maria, que tá com a mãozinha levantada ali um tempinho. Oi, Daniel. Oi, Ana Maria, tudo bem? Bem, Daniel, boa noite para todos. Seguinte, eu hoje entrei para falar do óleo do limão, tá? Eu quero tirar uma dúvida. Mas antes disso, diante do que vocês conversaram, eu só queria
fazer alguns comentários, mas assim, não precisa entrar em discussão, até mesmo porque você está em cima do seu horário já, né? Você quer sair às 10, são 10, são 10 horas. É o seguinte, deixa eu falar do limão depois, mas eu quero falar hoje ainda. Tudo bem. Não, você falou, é um comentário que eu não sei se está certo ou não. Uma vez eu procurei um terapeuta holístico e ele falou que era para fazer, porque eu tenho fibromialgia e eu tenho muitas dores, né, articulares e tal. E ele falou para eu fazer, eu nem conhecia os óleos ainda, não tinha iniciado o curso, nada. Isso já faz algum tempo. E ele falava para eu fazer escalda-pé com sal grosso. Né? Eu estou fazendo esse comentário porque vocês estão falando do sal grosso aí. E eu perguntei para ele qual era o objetivo do sal grosso. Ele falou para mim que o sal grosso tem a utilidade de ser anti-inflamatório, ele ajuda nas inflamações do corpo e ele troca a energia do corpo. Ele falou assim que no sal grosso você consegue tirar as energias ruins porque você está carregado nós somos energias, né? Então a gente formado por íons. Essas energias são íons. Então a gente faz essa troca, a gente recebe ao mesmo tempo que se recebe o benefício do sal. E, ao mesmo tempo, naquela água lá, você joga o que está ruim no teu corpo. Tanto na parte inflamatória, como as energias em geral. Então, eu queria fazer esse comentário. Né, na verdade, você complementou. Ana Maria, você complementou. É isso daí mesmo. É isso daí. Você falou tanto na parte energética, quanto na parte da inflamação, é os sais minerais. Os sais minerais, quando a gente fala, o sal grosso, é porque ele é um sal mineral. Tem mais de 80 tipos de minerais ali dentro do sal grosso. Diferente do sal fino refinado. O sal fino refinado não serve para nada. É uma coisa que pode colocar fora, que não vai servir para nada. O sal refinado, ele é um, como é que se diz, realçador de sabor. Ele só serve para isso. Mas o sal grosso, que tem minérios, né, que é sal mineral, ele entra essas propriedades que auxiliam no anti-inflamatório e mais um monte de outras coisas, que aí eu tenho que pegar uma lista de coisas boas que ele faz, né? Ele é uma lista, mas você complementou isso daí. Então, eu achei interessante falar, muito. Também ele mandava fazer o seguinte, esquentar o sal grosso numa panela, não deixar muito quente a ponto de deixar queimar a pele e colocar no saquinho. Eu colocava uma camiseta, sabe, camiseta de malha que não era muito fina nem muito grossa, fazia um saquinho e ia colocar nas articulações nos lugares que tinha muita dor, que tinha inflamações, tipo dores assim, uma bursite, uma tendinite, alguma coisa assim. Apesar de eu falar assim, a tendinite é uma inflamação, né? Mas ele falava que o sal puxava, tirava aquela inflamação. E também ele falava que a importância do sal era a importância do sal em várias articulações, né? Mas não é indicado colocar sal grosso na região renal. Quem tem hipertensão, quem tem pressão alta, na região renal, tipo assim, se eu tenho dor na lombar, eu não posso usar esse sachê de sal na lombar, porque fica muito próximo do rim, na região renal. Então, você pode fazer o escalda-pé, pode colocar em outras articulações, menos na articulação, na lombar, por conta da hipertensão. Isso para quem tem... Um detalhe sobre essa questão. É assim, o sal, ele desidrata, né? Você lembra que eu falei sobre a questão? Ele tem, nessa água tem bastante sais minerais, ele vai acabar desinchando, né? Ele puxa a água, né, do corpo líquido para poder fazer a osmose. Te lembra que eu falei ali, né, Marta? Então o que acontece? Se você não toma líquido, se você já tem problema em tomar líquido, pode piorar, porque o sal ele também vai puxar o líquido do teu corpo se você ficar muito tempo. Isso é importante falar.
Da mesma maneira que você colocar o sal perto dos rins, que ele faz esse caso de como é que se chama ali, Hipertensão. retenção de líquido, quando você faz o escaldapés, é importante a pessoa tomar água também, principalmente com sal, entendeu? Isso é importante, porque senão a pessoa desidrata. Então, e daí o que eu ia falar, porque eu tô vivendo esse processo, né? Eu fiz uma cirurgia no pé e tô em recuperação, né? E tô tendo problema, não consolidou e vou ter que fazer nova cirurgia. E eu tô fazendo esse escaldapé com sal grosso e os óleos, eu tô usando. Assim, eu não tenho definido qual óleo que eu tô usando, eu uso vários. Eu coloco assim, o que tem na minha frente, eu coloco uma gotinha lá, que eu sei, tipo, eu coloco copaíba, coloco alecrim, coloco... Ana Maria, me diz, me responde uma coisa. A gente, claro que quantas pessoas? A gente está com 35 pessoas aqui. Mas todo mundo tem muitos problemas aqui. E aí vem a pergunta. Você falou agora exatamente o nome do que você tá Fibromialgia. Fibromialgia. Fibromialgia é inflamação no corpo todo, né? Tu sabe disso? Uhum. Você... mas eu tô bem controlada, tá bem... Tá, beleza. Mas o que acontece? Para cada pessoa, no seu caso específico, quando você tem um estresse, a primeira coisa que vai é fibromialgia, não é verdade? Uhum. Tá. Em algumas pessoas é no estômago. Na minha, é dor de cabeça e dermatite. Para cada pessoa vai atacar em alguma coisa. No teu caso, é o estresse que acaba ocasionando a fibromialgia. Mas é importante também falar da parte anti-inflamatória. Tá? Então, eu sei que você já faz bastante, tá na procura de achar uma resolução para o teu problema, porque quem tem fibromialgia, ninguém gosta de sentir o que sente, né? Só que assim, ó, os óleos, eles auxiliam um ponto, e pode ser que seja a cura para aquela pessoa, né? Pode ser que ela auxilie a ponto de curar. Mas quando a gente fala de estresse, e eu falo para todo mundo, a gente tem que ir um pouco mais a fundo em todas as áreas, até encontrar. No meu caso, eu encontrei o meu problema crucial. Eu encontrei. Eu uso aromaterapia, porque eu consigo modular, mas existe certas coisas na vida onde o teu inconsciente é que te mata, assim como me mata, assim como mata a gente. O nosso inconsciente é o que acaba ocasionando todas as doenças. O nosso inconsciente. O nosso inconsciente nos levou até onde a gente está hoje, por incrível que pareça. É um robô, é uma parte do nosso cérebro que age misteriosamente, não sei se você já ouviu falar disso, misteriosamente, e que tem a ver com amor, tem a ver com hábito, tem a ver com crenças e coisas lá da infância, até hoje em dia. Eu tô falando isso porque eu tinha vários problemas e eu fiz vários tratamentos até eu encontrar, e fiz regressões inclusive para encontrar. Fiz acupuntura, eu fiz de tudo que tu possa imaginar até eu encontrar, para me conhecer, aí eu consegui me controlar. Porque às vezes, principalmente na fibromialgia, eu tô falando isso. Por que eu tô falando isso? Porque eu tive uma outra aula com o Victor Sorrentino, inclusive, falando sobre fibromialgia. E aí ele fala sobre essa questão inflamatória no corpo que fica incessantemente. E depois da Covid, muitas pessoas também estão reclamando sobre fibromialgia, que aí é outro departamento. Mas só para falar o seguinte, para quem tem fibromialgia, tem que tomar anti-inflamatório, fazer um protocolo base e ficar tomando aquilo ali como como é que se diz, complemento vitamínico praticamente da coisa. Tipo assim, copaíba, pimenta preta e alecrim, não, é o turmeric, tem que fazer parte sempre da tua vida. Se você pode, se você não tem nada contra esses óleos, seria interessante você tomar esses óleos, tá? E agora uma parte mais emocional. Ver dentro do universo de terapias, por exemplo, quando eu falo universo de terapia, fazer uma yoga ou alguma meditação, fazer alguma acupuntura. Por que eu estou falando disso? A acupuntura, para mim,
foi o que me tirou com a mão um problema que eu tava quase tendo um, sei lá, eu parecia que eu ia ter um AVC, de tanto, parecia que explodia a cabeça. A acupuntura para mim tirou. Hoje eu não faço mais acupuntura, inclusive eu aprendi a fazer acupuntura em mim mesmo, entende? Nos pontos chaves, nos pontos de energia. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que nos conhecer melhor. E cada um de nós, a gente vai viver a vida. Tem dois jeitos de tu te conhecer. Uma, pela dor, e outra porque tu quer, simplesmente. Alguém falou pra mim, ou tu paga muito caro pra alguém te falar, né? Ou seja, tem pessoas que pagam bilhões pra entender. Imagina, você tá se procurando, e é muito legal isso, que você tá indo atrás desse conhecimento. Porque você não aguenta mais isso. E tem mais outros problemas, e que uma coisa vai puxando a outra. Daqui a pouco você toma tanto remédio que esse problema de fibromialgia vai gerar uma úlcera no estômago, ou será outro problema, ou de repente uma antecipação de uma... Porque quando quem toma muito remédio, muita coisa, o que acontece, que o meu medo é ter essa questão de esquecer assim a gente falou de... Alzheimer? Alzheimer é uma das coisas que mais acontece para as pessoas que tomam um remédio forte, né? E o fato é que a gente fica doente de antecipação. Eu fico doente de antecipação, eu já fiquei, hoje, graças a Deus, eu fico sempre me controlando. Quando eu passo de alguma coisa, eu já aperto o botão vermelho, eu mando parar tudo e recuo um pouco, eu recuo. Eu prefiro perder uma semana me adaptando numa nova realidade, e aí vem a questão do nardo, às vezes, a gente se desprender de pensamentos que só nos machucam, porque isso é muito importante, a gente ter amor próprio, né? A gente tem que ter um amor próprio. E o que é o amor próprio? A gente fala assim, ó, não, isso eu não vim pra sofrer desse jeito. Não vim pra sofrer desse jeito, eu não tenho que ficar me preocupando com fulano, com ciclano, coisas que não adianta. Às vezes, eu falo isso porque eu falo direto com pessoas que têm dores. E aí as dores delas não são só a dor dela, é porque as pessoas às vezes sofrem pelos outros. Sofrem porque não pode dar uma... A gente morre pensando, né? O fulano de tal é tudo parente, né? Fulano de tal é assim, ciclano, é isso. Às vezes é uma coisa que aconteceu no passado, enfim. São N tipos de situações. E que eu acho que é interessante a gente ir para um lado de uma acupuntura, porque a acupuntura ela acaba tocando bem direto na energia, onde, como é que se chama? Bloqueia, e aí tu consegue enxergar. Para te ter uma noção, eu tava numa bad, numa mal, tão mal, que a pessoa quando fez a acupuntura em mim, eu saí, coloquei o pé pra rua depois da sessão com a acupuntura, parecia que eu tinha tirado a venda dos meus olhos. Parece que eu tinha conseguido enxergar uma outra vida. Eu fiquei pensando, cara, que macumba que o cara fez, porque parecia que antes eu não conseguia entender nada. E é tudo voltado pela atenção, pelos nossos próprios pensamentos obsessivos, né? Que a gente acaba ficando ali. E aí para onde é que vai? A gente dorme assim, às vezes, nunca se viu dormindo assim? Eu volta e meia, quando eu deito, eu me aconchego ali e tal, e daqui a pouco eu tô assim, ó. Aí eu, opa, vamos relaxar o corpo. Vamos relaxar o corpo, abro a mão, deixa eu sentir o travesseiro, respiro fundo, deixa eu sentir o corpo relaxar, porque eu tô na cama, não é pra ficar tenso, não é pra ficar tenso. E aí a gente faz várias coisas inconscientemente, então a gente tem que começar a se policiar mais. E é um parabéns para todos nós que estamos aqui, porque todo mundo que está aqui, a gente quer mais, a gente quer enxergar mais, a gente quer nos cuidar mais. Isso é amor próprio, não tem nada que pague isso. E aí, como é que a gente faz? Um ajudando o outro. Eu dando uma dica por alguma coisa, vocês me dando uma dica por outra coisa, a gente vai vivendo nessa troca, mas vivendo isso, essa questão aí de olhar pra gente mesmo. Olha, será que eu tô dormindo bem? Será que eu tô relaxando o meu corpo para dormir? Ou eu ainda continuo tenso? Porque o que eu quero mostrar, não sendo maçante, mas eu quero fazer assim, ó, o nosso inconsciente faz coisas que a gente não percebe. E a gente tem que perceber isso. A gente precisa perceber isso. Eu falo pra ti porque eu tô falando isso não só pra ti, eu tô falando pra mim mesmo. Tudo que eu falo pra vocês não é pra vocês só, é pra mim. Eu preciso ouvir o que eu falo. Não sei se vocês entendem a loucura da coisa. Porque é assim que eu aprendo, é assim que eu também evoluo.
Quando eu falo para vocês as coisas. E aí, nessa brincadeira toda, a gente vai se cuidando e vamos fazendo os protocolos. Mas eu acredito, do fundo do coração, que uma acupuntura, para ti, bem analisada, ela pode te ajudar muito. E com os óleos essenciais incluindo nisso tudo, você pode observar quando a pessoa faz a acupuntura, ela vai colocar nos pontos chaves, porque para fazer uma acupuntura legal, ela vai fazer milhões de perguntas e depois ela vai pensar, ah, sim, a Ana Maria, ela falou, ela tem isso, a gente vai usar no chakras tal, no meridiano tal, nos pontos certos que vai liberar ela. E aí tu percebe aonde eles vão colocar. E aí depois tu vai lá e pinga um olhinho relaxante nos pontos aonde eles colocam. E isso é muito bom, fazer massagem nesses pontinhos, porque esses pontinhos são mágicos. Eu fiz isso. Por isso que eu comecei a entrar no mundo da acupuntura também. Porque eu chegava em casa, quando dava uma crise, eu ia lá e colocava no mesmo pontos que eles aplicavam em mim. Coisa de louco, né? A coragem. Mas enfim, a gente foi indo nessa vibe aí. Mas o que eu acho que você deve fazer? Assim, olhando o teu lado, a questão da fibromialgia, é ter esse protocolo base. Não sei se você já está fazendo ele. Você já está fazendo ele? Eu já fiz, já parei, porque assim, eu iniciei com esse protocolo, com turmeric, copaíba e o líbano. Aham. Aí eu estava usando direto, né? Aí depois eu entrei com outro por causa do estômago, né? Aquela coisa que você já falou, né? Você vai tomar remédio, tá? Mas eu tô legal, eu tô bem, entendeu? Aí fiz uma semana também copaíba, o turmeric eu continuei e coloquei os ingeste, né? Que eu comecei a usar, o estômago. Eu usei esses também, eu tô bem, meu estômago tá ótimo, né? Eu acho que dei umas abusadas aí, voltou a gastrite, mas eu tô bem também. Eu tô bem, entendeu? A fibromialgia tá controlado também, já fui muito pior do que eu sou agora. Eu já faz 2 anos que eu faço alimentação, já fiz desintoxicação, já fiz uso de alimentação, tirei leite, tirei farinha, tirei açúcar. Então, nesses 2 últimos anos, eu iniciei na pandemia, em dezembro de 2020. Eu iniciei um trabalho com uma nutricionista funcional e é por causa das dores. Eu achei que já melhorei bastante só com a alimentação. É verdade? Aí, quando surgiu o curso dos óleos, né, eu achei que ia complementar e está complementando. Agora, assim, diante de tudo isso, um óleo, uma vez acho que eu falei com você e você falou que era para parar de usar. Eu vou dar um tempo, ou peppermint. Porque, assim, eu não tenho arritmia cardíaca, mas eu sou muito acelerada. Você está falando comigo, não parece, mas eu sou super acelerada. Eu estou aqui, minha cabeça está lá, pensando lá, em tudo que tem que fazer. Sabe como é que se chama isso? Na meditação? Síndrome do pensamento acelerado. Não. Cabeça de macaco. Não para. Fica de galho em galho. Não para nunca. Cabeça de macaco. Fica lá, ó, pulando de um lado pro outro. Eu sou assim, né? Então, eu comecei a usar o peppermint. Para mim foi péssimo. Eu fico acelerada. Eu sinto palpitação. A pressão vai ser para boca. Então, o hortelã-pimenta, para mim, eu tenho a sensação que eu tô acelerado. Aí vai demais. Não está acelerado. Eu olho, o batimento cardíaco está dentro do normal, mas eu tenho palpitação. Entendeu? Entendi. Eu lembro que um dia eu comentei com você, acho que lá no grupo, você falou, então, você acha que não está sendo legal, para de usar. E aí, de repente, você pode fazer uma outra coisa nessa questão aí, já que está acelerado, sente essa aceleração
muito ativo, é que você consiga, aí que vem a questão do olíbano, né? O olíbano é bom porque ele te concentra, mas tu fica esperto ainda, né? O olíbano. O líbano eu uso também, de meio direto também. Estou usando outros, né? Estou usando o que eu acho que me acalma também, o balance. Uhum. Eu estou usando o balance, o adaptive, quando eu estou muito, assim, eu sinto que também dá uma acalmada boa. E estou usando o Hope. O Hope é bom também, me ajuda. Eu uso É, para que dormir bom. ele. Uhum. Não sei se é legal para dormir, mas eu uso para dormir. Não, Eu se acho que é pra legal. ti faz bem, continua, por favor. Ele tem o Ylang Ylang, né? Sim, é bom sim. Ele é maravilhoso. E eu sinto que acalma, para trás da orelha, na nuca, no pulso, inalo e tal. Então eu acho assim, sabe, tá me ajudando, os olhos estão assim, o que eu dentro. Eu acho que eu teria que montar um protocolo bem feito para mim, que ainda eu não consegui, sabe, para valer mesmo. Outro dia, acho que agora está com pressa. O que Montar um acontece? protocolo legal, É, porque são várias coisas, né? o que acontece? Olha só, não só para você, Ana Maria, mas para todo mundo aqui. O protocolo, todos os protocolos que a gente. Não tem uma coisa que vai ser pro resto da vida. Imagina você comer a mesma comida sempre. Você conseguiria? Aí. Pode ser a melhor comida. Vamos supor que o seu prato predileto seja lasanha. Você conseguiria comer todo dia lasanha? Não, é o que eu digo assim, por exemplo, eu estou usando óleo desde que eu comecei o curso e eu sinto que eu tenho que mudar alguma. E às vezes eu fico me perguntando, porque eu sei a indicação deles, eu sei para que serve, Sim. né? Mas é aquilo, para uma pessoa é legal isso, para outra pessoa é legal aquilo. Eu Isso. sei disso também. E eu tenho que me encontrar ainda neles. Eu estou me encontrando. Eu estou falando para você, eu estou legal, eu estou bem, mas ainda eu sou muito acelerada. Calma. E o fato da pessoa ser acelerada, consciência disso eu tenho, eu sei Isso é por bom. quê, eu sei os motivos, eu sei que eu tenho que mudar, mas eu sou aquela pessoa que eu penso em todo mundo, eu quero ajudar todo mundo, e tanto é que eu faço o curso, eu estou fazendo a aula, cada aula que eu assisto, cada óleo que eu vejo indicação, eu penso em alguém. Aí esse óleo aqui seria legal não sei para quem. Aí esse óleo aqui seria bom não sei para quem. Quer dizer, eu estou lendo, estou vendo, estou ouvindo o óleo e a minha cabeça já está pensando em uma outra pessoa, da família, um amigo, alguém que comentou alguma coisa Sim, comigo. sim, sim, sim. Então, e isso às vezes não é legal para mim, porque eu canso de querer ajudar todo mundo e eu não consigo, né? Eu não vou conseguir ajudar todo mundo. Viu só? E essa consciência eu tenho também, mas eu quero ajudar todo mundo. Eu quero, na medida que eu A gente possa, vai. Vamos eu conseguindo penso mais ajudar as nos pessoas. outros do que em mim. Eu penso mais nos outros do que em mim, né? Eu acho que isso Temos é que parar legal. com isso, né? Vamos mudar aqui, todo mundo, pessoal. A gente com, eu gosto muito daquela explicação do aeroporto, né? Quando vai decolar. Se caso acontecer algum problema, o que vai acontecer? Máscaras cairão sobre suas cabeças e você primeiro coloca a sua máscara, depois tu vai colocar a máscara no outro, porque ninguém consegue ajudar os outros precisando de, né, tendo uma necessidade, não é verdade? Você não consegue emprestar um dinheiro pro teu irmão, para alguém querido, né, que tá precisando, se você não tiver. Concorda comigo? Não tem. Você não Não, é consegue aquela uma coisa. saúde se você não tiver. Você não vai rolar isso. Então, assim, primeiro nós temos que estar bem. Depois a gente ajuda os outros. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Isso é inteligente. Isso aí é vida. Como é que eu vou ajudar se eu se eu não tiver moral psicológica e real para ajudar as pessoas? Eu tenho que estar bem. Exatamente. A consciência que eu Né? tenho, né? Falta trabalhar Muito mais bem, isso. muito bem. Muito bem. Mas eu tenho essa consciência, mas eu tenho que trabalhar isso. Vamos Bom, trabalhar. Posso dar uma sugestão, ou Ana Maria, Daniel, desculpa falar. pode, Assim, não só pode porque como deve, eu agradeço. sim, a gente sempre tem que ver o que tem por trás disso. Assim, eu queria ajudar todo mundo. Eu falo porque eu estava nesse exatamente igual você tá. Muita coisa, cabeça turbulenta, quer ajudar, salvar o mundo, trazer o mundo aqui nas costas.
Isso pesa. Você não tem tensão aqui? Então, a gente é tudo duro, por quê? Porque a gente carrega o mundo nas costas. Toda a responsabilidade do mundo nas costas. Então, o que está por trás disso é o que o Daniel fala, coisas que vêm lá da infância, de repente a forma que a gente foi criada, algum trauma que a gente teve. Então, eu vou no caminho do Daniel. Uma acupuntura que eu não sabia que liberava, mais uma coisa que eu aprendi bastante hoje, que liberava esses traumas, ou então uma microfisioterapia, onde a pessoa ela trabalha mais ou menos da forma da acupuntura, ela vai com as mãos, nos pontos, vai, Ana Maria. Eu conheço. Entendeu? Alguém que trabalhe com datas. Alguém que trabalha com datas, não só libera. Ana Maria, com 12 anos, aconteceu alguma coisa, papapá, nesse sentido. Né? Ou então, talvez, uma boa psicóloga que você vai conversar e vai entender o porquê de agir dessa forma, de querer carregar o mundo nas costas, onde sobrecarrega demais. E chega num ponto que estoura, a gente não dá conta. Eu tinha enxaquecas terríveis. Claro, tinha alimentação, que era o leite, que era o açúcar, que era a farinha de trigo, que era muito inflamatória, mas tinha a questão da tensão. E de onde que vinha essa tensão? Então, é resolver aquilo que está te causando, porque às vezes assim, a gente pode dar os melhores protocolos do mundo, usar os óleos melhores, mas a gente sempre busca, a italiana tem que falar com os dedos, né? A causa, o que está por trás disso, que está te provocando tudo isso, entendeu? Que não é só a questão alimentar, porque a questão alimentar você já está resolvendo, está perfeita, né? Que é a questão totalmente inflamatória. Só que o estresse, ele é extremamente inflamatório também para o organismo. E a gente ter esse pensamento acelerado, carregar esse mundo nas costas, inflama o corpo, que daí vai provocar a fibromialgia, que daí provoca estresse, que provoca fibromialgia, aquela bola de neve grande, entende? Isso mesmo. Então tem essa questão, né? Só para finalizar aqui, Marta, que eu já tô meio em cima, eu vi ali que tem a Luana e a Hélida. Luana e Hélida, eu não quero deixar sem responder, eu tenho que sair, mas aqui é uma pergunta. Abre aí, Luana, Hélida, que tá na frente ali. Viu, Daniel? Oi. Quando eu entrei, eu falei para você que, no fim, eu vou estendendo. Eu até falei para você, não precisa nem estender, porque eu queria falar do limão. Eu queria fazer uma pergunta sobre o limão. Ah, tá. Faz então. Desculpa. Posso? Pode, vale. O que aconteceu? Lá no grupo, acho que no grupo do Telegram, não, no grupo acho que do WhatsApp, surgiu uma pergunta lá para usar para o fígado não, para a vesícula. Uma pessoa perguntou o que ela usaria uma pessoa que tem problema na vesícula. Daí, uma colega lá respondeu, né, alguns óleos, indicou e fez uma observação, que se a pessoa tiver problema de fígado, ela não deve usar limão. Aí eu coloquei lá, e eu fiquei surpresa com essa resposta, porque para mim o limão ele é antioxidante, ele faz limpeza no organismo. E eu não estava entendendo por que o limão não pode usar sendo coisa para o fígado. Eu acho que teria benefício, né? Aí ela respondeu para mim que se a pessoa tiver algum problema no fígado, vai sobrecarregar. Aí eu peguei e fui lá na aula da Ana, da doutora Ana, sobre limão, e lá ela fala que o limão tem indicação para quem tem problema no fígado. Mas auxilia no tratamento. Isso. Então eu fiquei encanado, falei assim, e eu já indiquei óleo-limão, já vendi óleo-limão para quem tem esteatose hepática, para quem tem que é gordura no fígado, né? Aí eu falei assim, será que eu devo tirar o óleo das pessoas? Será que eu devo deixar que elas usem os óleos? Às vezes a informação o que acontece, Ana Maria? Tudo faz bem, tudo faz mal, né? A gente já sabe que tudo faz bem, tudo faz mal. Dependendo do ponto de vista, porque eu nunca ouvi falar que o limão faz mal pro fígado.
pode ser que em algum estudo ela observou numa certa situação, num ponto específico, que a pessoa tem um problema YZ que eu não faço ideia de qual seja, porque eu não posso, como é que se diz, julgar ela, porque eu não faço ideia. Ela deve ter algum ponto mais, algum trabalho que foi passado para ela, que o limão fez mal. Mas, honestamente, eu não conheço. Eu não conheço. Peço, né? Vamos lá naquela coisa, né? Não conheço. Então, eu usaria tranquilamente. Eu não conheço. Tem que me apresentar algo falando sobre que não pode. Não, ó, tá aqui o trabalho mostrando que não serve. Porque o limão, ele é maravilhoso. Para quem tem problema de fígado, não pode coisas gordurosas, que aí sim. Ao contrário do limão, né? Ao contrário do limão. Às vezes a pessoa até confunde, né? Óleo de limão é óleo. Não, não é óleo. Óleo de limão é só um nome óleo, porque não é um óleo. Ele é um... É uma colega, eu não sei se ela está hoje aqui. É Renata o nome dela. É ela que falou que... Uhum. Mas pode ficar tranquila. Eu preciso... Marta não. Ana Maria. Mas pode ficar tranquila que o limão pode continuar dando, porque o limão não tem problema. E, inclusive, é um dos poucos óleos, não só poucos óleos, mas um dos componentes que é super tranquilo no modo geral, tá? Não vai ter problema nenhum. É super tranquilo. Ótimo, então tá obrigada. Bom? De nada. E semana que vem eu quero te ver aí de novo. Então vou se estendendo aqui, mas vou deixar o colega falar lá. Tá, né? Só pra gente conseguir finalizar aqui. Hélida, obrigado. Só não tá vindo o teu som, Hélida. Acho que tem que destravar o teu som ali. Tá, desculpa. Aí, tudo bom? Assim. Tudo bem, vocês? Tudo certo. Então, é rapidinho, só para tirar uma dúvida. É uma colega, ela tá usando gerânio. Uhum. Ela disse que já tá usando há um tempo. E ela tá usando 3 gotas por dia. Uhum. E ela foi ao ginecologista essa semana, e a ginecologista, nos exames dela, acusou que a testosterona dela aumentou muito e a camada do útero, que ela está já na menopausa há 3 anos, a camada do útero dela, ela engrossou. Aí a médica perguntou se ela estava usando alguma coisa, alguma medicação, e ela falou que a única coisa que ela está usando são os óleos essenciais, que é o gerânio. Aí ela faz uso também do grapefruit, do smart sassy e do frankincense, só. O gerânio, se ele tem alguma coisa que relacionou a isso, né? Está relacionado a essa... Olha, para saber melhor, o que eu deveria de saber? O que eu tinha que saber? Quando que ela fez o exame, o primeiro exame que estava de um modo, e quando o tempo levou para fazer o outro exame, o último exame. E quando ela começou a usar o gerânio? Tipo assim, qual... O tempo, né? É. Ela disse que já tem um tempo já que ela usa, mais de 3 meses já. Mais de 3 meses, tá. E o exame antes lá, o primeiro que ela fez foi também em torno de uns 3, 4 meses? Foi mais ou menos essa... Essa informação eu não tenho. Porque às vezes assim, ela veio ela veio num ano, e aí depois ela fez um outro exame um ano depois. Eu estou dando um exemplo. É muito tempo, muita coisa acontece nesse um ano. Porque o gerânio em si é para modular os hormônios, ele modula os hormônios, e ele modula não só os hormônios, mas como um modo geral a parte, toda a parte íntima da mulher ali, os hormônios da mulher, que faz todo o processo dos hormônios. Mas ele tem que saber um pouquinho mais. O que dá para fazer? Falta um pouquinho mais de informação, porque senão a gente vai chutar muito fora, não vai sair no gol. A gente vai ficar faltando algumas coisinhas. Mas o que ela pode fazer nesse caso, né? A quantidade que ela está tomando não é uma quantidade para fazer isso, para ter um resultado desse modo, assim, nossa, mudou demais. O que seria o demais? Quanto é que está esse hormônio a mais
A testosterona, quanto? Porque mulher tem testosterona sim, tranquilo. Mas quanto que é? Qual é a medida que ele tá achando que é demais? Entende? Tem que. Às vezes o cara fala que tá demais, que nem vitamina D. O cara fala, não, acima de 40 já é muito. Nossa, tem gente que acha que é isso. Na verdade, é muito acima, isso se estiver complementando acima de 70. Aí começa a ficar um pouquinho alto, né, chegando no 100. Aí, opa, 100 tá demais, aí tu diminui um pouco. Isso as pessoas normais também, o tradicional. Então, a pergunta é, o que seria esse demais? Né? Nós temos que ter os dados para ter uma referência. Teria que estar nesse daqui e ele ultrapassou. Opa, aí porque o óleo essencial, a princípio, ele não é para aumentar nada. Tudo que tu for usar no óleo essencial, ele foi feito, ele é no nosso corpo, né? Exatamente, ele equilibra a situação. Pode ser que ela mudou outros alimentos, e aí que tá. Outros alimentos que pode ter relacionado a isso. Porque a pessoa acha que o óleo, só porque a pessoa não está acostumada com óleo essencial, acha que qualquer problema que aconteça é o óleo essencial. Quer acusar o óleo. Exatamente. Quer acusar o óleo. Eu tô muito bem, mas eu acho que o óleo essencial ali aumentou o negócio. Não estou dizendo que não seja, mas que é bem difícil disso acontecer. Até pela quantidade que ela está consumindo, é muito pouco. Eu também acho. Eu comentei isso com ela. Mas eu falei assim, não, vou tirar alguma dúvida, né? Aí, assim, eu peguei essas informações, mas eu vou conversar com ela e ver se tem... Tem que fazer um raio-x isso. Exatamente, Aí diz que a camada do útero engrossou, que como ela tá na menopausa, já tem 3 anos, né? Então... E outra coisa, olha só que interessante, ela tá num momento delicado onde tá tendo muitas mudanças no corpo dela. E aí vem o seguinte, aí agora tudo é nada uma resposta simples, né? Tudo que ela fez antes da menopausa, será que não conta? Verdade. Como é que era a vida, estilo de vida dela antes da menopausa? Bebia muito? Isso, né? Ou ela era controladinha e tudo mais? Não tem problema, pode ser que ela seja controlada e agora deu esse revertério, tudo bem, mas... Vamos fazer essa pergunta. Como é que era a vida dela antes? Como é que era a dieta dela antes? Muitas mulheres começam o problema de saúde na menopausa, principalmente hipertensão e outras coisas bizarras, assim, ela estava tudo certinho, tudo maravilhoso. Depois da menopausa, quando começa a chegar perto ali, até antes da menopausa, a pré-menopausa já começa a ter os problemas, porque muda os hormônios, o corpo já não é mais o mesmo. É verdade. Eu vou investigar então com ela, pegar mais informações para poder chegar a uma. Aí a médica dela pediu que ela suspendesse por um período para refazer os exames. Sim. Para ver o que está acontecendo. Inclusive, até o momento que ela faz o exame tem que ser no momento adequado. O hormônio é uma coisa muito louco. Nossa, um dia tu está de um jeito, outro dia tá do outro. Né? É verdade. Tá bom, então. Tá bom, Hélida? Muito grata, tá? Obrigado. Só complementando, lembrando que o estresse desregula todos os hormônios também. Você pode estar em tratamento, vem um grande estresse, bagunça tudo também. Luana Gardin. É a sua vez, a última do dia 26 de setembro. Olá, tudo bem? Tudo bem, Lu? Minha dúvida é a seguinte, eu até coloquei no chat ali também antes, eu tenho alguns clientes que me relatam que após ingerir o limão siciliano, mesmo do estômago cheio, após o café da manhã ou após o almoço, fica voltando do estômago, né, aquele gosto de limão por horas, assim, depois. Aí, um deles eu sei que tem steatose, daí, né, a gordura no fígado. Não sei se é por conta disso ou não, mas a outra pessoa não tem isso. Então, pelo menos não que ela saiba. E aí me questionaram, né? As duas pessoas me questionaram se devem continuar tomando o limão siciliano ou não. E daí eu não sei o que eu respondo. Sim, entendi. Sim, na verdade, o que acontece, Lu? Vai ter pessoas que, nem eu falei, o limão é um dos óleos essenciais que menos
pode ter essas interferências, ter essas é o que menos, é mais tranquilo. Imagina o lavanda, pra ti, o lavanda, o que tu acha que o lavanda é pra ti? É um óleo tranquilo? Eu, particularmente, tenho aquela questão ali do relacionado emocional que foi comentado antes, que a gente não gosta do cheiro, né? Então, eu sou uma pessoa que, no começo, eu detestava e fui me habituando, mas não a ponto, assim, de gostar. Já E quando faz tu passa um ano na e meio que pele? eu tento usar. E Oi? quando você passa na pele, a tua pele fica vermelha? É sensível? Não. Para Pois passar na então. pele, não. E sabe, eu tô falando isso só para dar uma referência, tá? O lavanda é um dos óleos também super suave para pele, que muitas pessoas podem passar topicamente até puro, porque não, é super tranquilo. E tem pessoas que se encostar um pouquinho de lavanda, até diluído, fica vermelho, de tão sensíveis que são àquele tipo de substância. Isso pode acontecer? Pode. É difícil de acontecer? É. Mas pode acontecer. No limão, no peppermint, que nem tem a Ana Maria para falar aqui, ela também, ela sentia isso que está falando sobre limão com o peppermint, né? Ela não descia legal. E faz parte, às vezes não vai descer. E aí vem aquela outra pergunta, porque assim, ó, uma gota, todo mundo sabe a quantidade, né? Uma gota de peppermint é 28 xícaras de chá do puro menta. Quantos limões é uma gota de limão siciliano? É muitos limões, num só. Muita coisa. Então acaba sendo forte mesmo. Pode ser que para algumas pessoas, para mim, eu coloco numa garrafinha, eu coloco umas 5 gotinhas, uma garrafinha de 300 ml, eu coloco 5 gotinhas tranquilo e ainda coloco mais grapefruit, mais um monte de coisa. E para mim tá super tranquilo. É maravilhoso. Só que eu sou eu. E cada um tem o seu jeito, né? Aí vem a pergunta, qual é a quantidade que eles colocam? E outra, se tá voltando, se não tá ficando confortável, não usa. Não usa. Olha, se não tá confortável, não usa. Porque tu vai criar... As pessoas não querem nada desconfortável, principalmente no gosto, na boca. A pessoa tava bem. Agora não tá mais legal, então a gente pode ver o problema dessa pessoa e tentar ajustar com outro óleo. Ou... Se caso não tiver outro óleo para ajustar, a gente adapta uma outra forma dela a ingerir esse óleo. Por exemplo, usando essa pessoa usa o óleo com cápsula, na água. Como é que ela usa? Os dois estavam tomando direto sublingual. Aí eu falei sobre a cápsula. Uma eu até emprestei umas cápsulas hoje. E a outra pessoa não gostou muito da ideia, disse que preferia tomar direto na boca, não sei o quê. Então, eu não insisti. Tá, então, mas assim, qual era por que eles estavam usando o óleo de limão? Qual era a finalidade? É por causa da esteatose, para ajudar a tirar a gordura interna, né? E a outra era para questão de retenção de líquido, emagrecimento, mas nesse sentido, assim, que era o objetivo dela. Então vamos fazer o seguinte, troca o limão por grapefruit. Para ela? Para essas pessoas que não estão conseguindo com o limão, troca pelo grapefruit. E aí é o seguinte, coloca uma gotinha. Uma gotinha. Só uma gota para... Coloca uma gota para bem suave, para a pessoa ir bem suave. Vê como é que ela vai ficar. Não Daniel, sei se... desculpa a intromissão. Só que a pessoa não pingar direto na boca, diluir na água, talvez por isso também fica forte. Não pingar direto na gota, na boca, essa gota de limão. Dilui lá em 1 litro de água, ou 500 ml de água, começa mais fraquinho. Agora, se pingar direto na boca, ele vai ficar mais forte, entende? É bom diluir. Sim. E lembrar, orienta a pessoa. Eu sempre falo, começa com 1 litro de água. Coloca uma gotinha. Foi tudo bem? Depois você vai essa gotinha para vai aumentando. É boa. Agora, se ela pingar direto na boca para começar, não vai funcionar. E faz igual o Daniel faz. Coloca lá na garrafinha, agita a garrafinha e daí bebe. Para misturar, sabe? Se a pessoa pingar direto ali na língua, não vai ser legal mesmo. Até eu sugeri essa questão da garrafinha. Uma tem garrafa de inox e me falou que ia tentar colocar. Vamos ver como é que vai. Já até tinha falado dessa opção da garrafinha, mas o outro daí não tinha garrafinha de inox e daí no plástico não dá para pôr, acha que não é muito prático para ficar pingando durante o trabalho num copo, enfim, daí é complicado. Tem que ver a questão
como que cada um se adapta, né? É engraçado porque, olha só, né? Desculpa, mas vou ter que me alongar, né? Se a pessoa tá com algum problema mais sério, né? Que precisa tomar um remédio, tarja preta, ela atravessa até a cidade para ter que tomar. É ou não é? Não tô certo? Verdade. E Ela aí vai 100 vem o quilômetros buscar. Isso. Vai 100 quilômetros buscar. Porque a pessoa tá na unha, é escassez. Então, como a pessoa tá tranquila, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Não tá doendo a cabeça, não tá doendo o pé, tá tudo certo. Não tá morrendo. É, tá tudo certo. Não, mas faz isso daí então. Ô, Nessa questão que Daniel. tu falou sobre o lavanda, eu também queria perguntar, lembrei disso agora. Tem uma outra cliente que o óleo de lavanda, eu pinguei uma gota na mão dela um dia e inchou todas as juntas assim da mão, deu uma reação assim que inchou tudo. Ela tentou já outra vez, ela também pensou que talvez talvez não tenha sido lavanda, enfim, tentou usar de novo e as duas vezes incha as juntas das mãos. Eu nunca tinha ouvido falar de alguém que acontecesse isso. Pode? Pode? Enfim, reação alérgica eu não sei se mas eu pensei em algo relacionado ao emocional também, né? É que assim, ó, um óleo essencial de lavanda tem mais de 150 componentes químicos ali, tá? Um deles é feito por muito álcoois. E ele é maravilhoso, mas dentro desses componentes, pode ser que ela em si tenha sensibilidade. Não tem pessoas que têm sensibilidade ao amendoim? Sim. E essa pessoa é bem sensível a várias coisas, né? Pois é. Além a uva, tem energia de vários alimentos, então pode ser que seja isso. O óleo essencial de orégano, para ela, trancou aqui a garganta. Então, é uma pessoa assim que eu tenho até medo de indicar um óleo essencial, porque tudo dá alergia. Pois então, e eu sei que a gente tem que estar preparado para essas situações. Por isso que é importante, a primeira vez, conhecer um pouquinho essa pessoa e fazer a pergunta: tu tem alergia a alguma coisa? Eu tenho a isso, a isso, a isso. Tá, beleza. Então, já que tu tem alergia, vamos começar bem suave. Cheira meio de longe isso daqui. Tipo assim, nem passa na pele. Ó, abre. E não, o que tu achou? Tu achou que tá forte? Tá. Tu quer arriscar passar um pouquinho aqui? Quero, tá. E vai indo aos pouquinhos para as pessoas. Né? Assim, devagarzinho, vai indo. Se você tem essas pessoas mais sensíveis ao teu redor, então isso é até por um lado é bom para ti, porque tu acaba criando uma série de cuidados para lidar com essas pessoas. Eu, por exemplo, em todo o momento, essa vivência que eu tenho com os olhos, eu acho que eu peguei umas 5 pessoas sensíveis. De verdade, sensíveis. E é bem isso daí. São poucas pessoas sensíveis que eu peguei. Imagina, um monte, sei lá quantas mil pessoas já conversei sobre óleos que eu indico, que eu falo e tudo mais. São pouquíssimas pessoas que são sensíveis. Mas tem. E por que a gente não tem mais dados? Porque esse é um produto natural, onde não tem uma indústria farmacêutica fazendo 150 mil trabalhos para achar essas pessoas. Mas quando tu começa a estudar a química dos óleos, tu vai ver que é super normal isso. É que nem eu falei, o amendoim é uma deles. Tomate, tem pessoas que são sensíveis a tomate, não tem? Essa pessoa que tem alergia ao lavanda e ao orégano, inclusive até vi que alguém comentou que tem que ser usado diluído, era orégano diluído, que ela ainda usou no pé. E que loucura. A sorte que ela tinha em casa já o medicamento antialérgico, porque o tomate tranca também a garganta, ela tem alergia. A uva também, se não me engano, o camarão também. Camarão? Não lembro. Sei que tem vários alimentos assim que acontece isso. Então, no caso dela, de repente, tem que ver o que ela quer melhorar como é que se diz, na vida dela, na saúde dela, usar o mais diluído e aromático. Às vezes, vê na questão aromática, porque assim, ó, Luana, quando você inala, vai para a corrente sanguínea. Vai para a corrente sanguínea da mesma maneira, só que vai de uma outra forma. Não passa pelo fígado.
o fígado, quando a gente ingere, passa pelo fígado primeiro para depois ir para o resto do corpo. E quando a gente inala, vai para o nosso sistema via sistêmica, que entra na corrente sanguínea. E quando a gente aplica no tópico, ele entra na pele e entra na corrente sanguínea, logo na derme. Então, assim, vai, só que até chegar à derme, já se perdeu vários componentes químicos ali, já suavizou, já não é 100% do que vai, porque muita coisa volatilizou. E quando a gente inala, é só algumas propriedades também. E também tem algumas perdas de propriedades até chegar. Mas vai. Então, vai devagarzinho, vai vendo. Mas o fato principal é o porquê que ela quer usar, para ver como é que a gente pode utilizar isso, né? No caso, a lavanda era para ansiedade, mas um óleo que deu bem certo para ela foi o copaíba. Ela usa meio que o copaíba para tudo. Daí foi assim um que eu consegui achar que resolve boa parte dos problemas, né? Tipo, interessante. Também ajuda para ansiedade, não é como lavanda, mas para ela também ajuda para ansiedade. Tá com alguma dor, ela usa o copaíba tranquilo, questão de né, várias situações assim, até a gente brinca que ela usa copaíba para tudo, qualquer problema que existir para ela, o copaíba. E ajuda mesmo. O que dá certo, ok, né? Um que ajuda mesmo. Beleza, Lu. É a primeira vez que você está aqui participando, né? Eu já tive uma outra vez, mas faz acho que uns 2, 3 meses que eu abri a câmera. Ah, então tá. Beleza. Mas já participei de algumas, só ouvindo. Maravilha. Pessoal, eu não queria saber, Lu, tem mais alguma pergunta? Só para não deixar no... É só isso mesmo. Obrigada. De nada. Pessoal, quero agradecer por vocês terem participado hoje. Já aqui tô queimado, já vou levar xingão. O seguinte, ó, para quem tá questão do certificado, já tá liberado lá na plataforma para fazer o pedido. Os outros certificados já tá em andamento, ok? Então pode ficar tranquilo que tá tudo encaminhado. E quem quer pedir o certificado já tá lá na plataforma, tudo bonitinho para fazer a solicitação do certificado. Semana que vem, na próxima segunda-feira, estamos aqui novamente e vamos conversar. E aí, segue o baile, tá bom? Boa semana para vocês aí, tudo de bom. Obrigado. Daniel, rapidinho, Daniel. Oi. A Sandra está perguntando, eu também queria saber, referente à extensão do curso, que a doutora Ana, ela disse que cobra um pouquinho mais, né, uma outra taxa. Sim. Aí a gente está querendo saber se ela... Como é que ficou essa história? Porque outro dia você comentou alguma coisa sobre isso. Sim, eu até consegui ali o link, passei para o pessoal aqui, quer ver? Ó? Onde é que tá? Eu posso colocar lá no... Eu vou fazer o seguinte, vou colocar o link da extensão do curso para mais um ano, lá no Telegram. Todo mundo tem um Telegram? Telegram tenho. Vou colocar lá no Telegram, que aí vai ficar mais tranquilo e aí vai ter acesso direto lá com o link, pode ser? Qual que é o Telegram? Eu não sei se eu estou no grupo do Telegram. Coloca no WhatsApp também, Daniel. O WhatsApp eu não tenho, esse grupo do WhatsApp eu não estou, mas do Telegram eu tô. E qual que é o grupo do Telegram? Que eu não sei se eu estou. Vamos ver aqui. Coloca nos dois, Telegram e WhatsApp. Tá, sim, melhor. Não, e até para entrar no grupo do Telegram seria interessante. Na plataforma está escrito quando a gente começou. Eu acho que eu comecei em fevereiro e eu gostaria de fazer a prova agora, ainda até o final do mês, para já pedir nessa leva de outubro. Falta pouco para acabar. Olha aí, ó, falta pouquinho. Daniel, ainda o pessoal está com dúvida como que imprime o certificado, como que pede o certificado lá para ter certificação no MEC, ainda tem essa pergunta nos grupos. Faz o seguinte, faz um textinho bacana e coloca lá e a gente já dá um jeito de copiar e vai repostando, que sempre tem as perguntas. Vou fazer isso. Deixa eu ver aqui, ó. Só ver o WhatsApp. Caramba, cadê? Canal Telegram. Onde é que tá? Cadê? 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 Cadê?
Coloca também qual é o grupo do Telegram para a gente entrar, por favor. Tô colocando agora aqui no chat aqui, ó. Ó, coloquei no chat aqui o... Ué? Não saiu. Não foi. Calma aí, não, pois é. Calma aí. É que tava errado aqui o negócio, calma aí. Foi. Tá no chat aí do Telegram. Ah, tá. Curso de óleos essenciais. Eu acho que eu já estava nele. Beleza. Obrigada. E vou colocar também aqui, copiar o link, e o link do WhatsApp ali, do grupo do WhatsApp. Tá. O que você mandou agora foi o link, onde está dizendo o negócio da aula de hoje, inclusive. Isso. Tá. Tá, e aí então eu vou finalizar aqui, e aí eu coloco lá o link para quem quer renovar mais um ano, tá bom? Tá. E como que eu vejo quanto tempo que o meu tá? Acho que o meu é de fevereiro que eu comecei, mas tem inscrito na plataforma? Na verdade, quando você fez a compra, você deve ter recebido um e-mail. Nesse e-mail tem a data de quando você fez a compra. Beleza. Tá? Ali tem o e-mail de boas-vindas, né? Aí tem a data ali. Aí segue para aquela ali. Mas caso você não tenha como... Não sabe onde tá. Aí tu me manda o teu e-mail que aí eu olho na plataforma para ver como é que tá ali. Tá joia, Daniel, muito Tá? obrigada. De nada. E aí, assim, eu tô, vamos dizer assim, se eu conseguir fazer a prova, né, terminar agora até final de setembro, eu já consigo entrar nessa leva de outubro, porque você falou que outubro que vai ser. Que data que é mais ou menos outubro? Logo no primeiro dia, não? A partir de agora, que já começamos, até vai ficar o outubro todo, a gente vai ficar recebendo os pedidos pro certificado. Tá, eu posso considerar para mim, tipo, até 20 de outubro. Tranquilo, até dia 30 de outubro. Não sei quantos dias vai em outubro, 30 ou 31, mas 31. até o último dia de outubro. Ah, perfeito. Então eu vou fazer nessa leva. Tá joia. Beleza. Eu assisti a aula do Dave esses dias aí. Chegou a carteirinha dele da Abraço. Você viu a felicidade dele? Que maravilha. Ele estava com a carteirinha da Abraço lá, no dia que chegou. Aí eles brincaram com ele. Nossa, cara de Harvard, fez MIT em neurociência. Aí chega a carteirinha aqui do Brasil. Ele... É sempre bom uma validação, né? Ah, sim. Que bom, pessoal, que bom. Tá? Vamos nos falando lá então. Beijo. Valeu. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau, tchau.